Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do treinamento do abelheiro. E hoje nós vamos começar a entender um pouquinho de como funciona a parte de tarefas dentro do aplicativo, tarefas a fazer. Então aqui na telinha de visão geral, vocês podem ver que na parte de baixo aqui tem as próximas tarefas a serem feitas. Então sempre que você cadastrar uma nova tarefa lá, ela vai ficar listada aqui. Elas ficam, na verdade, fica listado aqui as 5 próximas tarefas a fazer, conforme a data. E se você quiser ver todas as suas tarefas, você tem essa opçãozinha aqui no lado, ver todas. Então, ele vai te direcionar para a tela de tarefas. Se você voltar lá na visão geral, eu também posso acessar essa telinha de tarefas, tocando no menu e vindo na opção tarefas. Então, aqui nessa telinha, uma telinha padrão, vocês vão ver a listagem de todas as tarefas aqui. Aqui no botãozinho de mais, você vai poder incluir uma tarefa. E aqui na lupinha, você vai poder filtrar por apiário e também mostrar as tarefas que foram finalizadas. Por exemplo, vou tocar nessa opção finalizadas aqui, vou aplicar. Então, quando eu fizer isso, nessa tela de listagem, eu vou ver também todas as tarefas que eu já executei, todas as tarefas que eu já fiz que já foram concluídas. E para as tarefas concluídas, se eu tentar tocar em cima dela, vocês vão ver que não vai acontecer nada, porque ela não abre. Mas, por exemplo, assim, sei lá, eu errei a data ou errei alguma outra coisa e quero arrumar. Você tem a opção de desmarcar ela aqui como concluída, então ela vai voltar a ser uma tarefa ativa. Aí eu posso vir aqui e mudar alguma informação, por exemplo, coloquei a data errada, mas não era outra data. Então, posso vir aqui, salvar a mesma. Outra opção, e aí eu posso, no caso, se eu quiser, eu posso vir aqui e marcar novamente, aqui, tocar nesse quadradinho, para marcar novamente como concluída. Tá, eu vou tirar o filtro aqui, vou vir aqui e vou limpar, porque eu quero ver somente as próximas tarefas que eu tenho para fazer. Então, aqui tem toda a listagem. Vocês podem ver que tem algumas que estão na cor laranja, outras que estão na cor vermelha e algumas na cor azul. Então, essa cor aqui é de acordo com a prioridade que você colocou quando você cadastrou a sua tarefa. Então, ele vai mostrar conforme a prioridade aqui a cor. Eu vou tocar aqui em cadastrar uma nova tarefa. Então, aqui tem os campos de data, que você vai selecionar a data que você vai executar essa tarefa. Por exemplo, na semana que vem, na quarta-feira, eu vou fazer uma limpeza no meu apiário, por exemplo, num apiário específico. Então, para esse tipo de limpeza, eu vou usar uma tarefa do tipo geral, porque ela não vai estar ligada diretamente com nenhum manejo e nem com uma revisão. Então, eu vou selecionar a tarefa do tipo geral aqui, nesse primeiro exemplo. Quando eu seleciono uma tarefa do tipo geral, eu tenho a opção de colocar uma descrição. Então, por exemplo, vou colocar aqui, limpeza do apiário. E eu posso selecionar ou não o apiário que eu vou fazer a limpeza. Por exemplo, se eu vou fazer em todos, eu poderia não selecionar, então vou saber que vai ser em todos. Mas, por exemplo, se eu for fazer num apiário específico, vou pegar um novo apiário treinamento aqui, então eu vou selecionar esse. E aqui na prioridade, então eu vou ter 3 opções, a prioridade alta, média e baixa. Então, a alta, ele vai ficar vermelhinho na listagem de tarefas, a média ele vai ficar laranja e a baixa vai ficar azulzinho. Eu vou colocar aqui que é uma prioridade média, para esse exemplo. E vou tocar no salvar. Então, se eu procurar aqui, no dia 22/3, é a última listada aqui, no apiário novo, apiário treinamento, então, eu vou ter uma limpeza de apiários a fazer. Vou cadastrar algumas outras aqui como exemplo também, só para vocês entenderem. Por exemplo,
Depois que eu fizer a limpeza do apiário, eu vou fazer também uma revisão nas minhas colmeias. Então, eu poderia cadastrar uma tarefa do tipo revisão aqui para me lembrar que eu preciso fazer a revisão nesse apiário. E também vou selecionar aqui apiário e vou colocar a prioridade. Vamos supor que eu preciso realmente fazer essa revisão, é muito importante. Então, vou colocar uma prioridade alta. Aqui eu acabei não ajustando a data, né? Deixa eu só arrumar aqui e salvar novamente. Então, aqui abaixo da limpeza do apiário, já ficou essa tarefa de revisão para fazer também aqui. Outras opções que tem aqui, que depois a gente também vai ver bem mais a fundo, a gente já vai entrar bem mais a fundo em detalhes o que é cada uma desses tipos. Mas eu tenho também uma produção, caso, por exemplo, eu fiz uma colheita lá de mel, ou fiz uma colheita de própolis, ou de qualquer outro produto apícola, eu posso lançar uma produção. A alimentação seria para quando eu vou dar uma alimentação, digamos assim, vou fornecer uma alimentação artificial. Vou lá dar um mel, um xarope ou qualquer outra alimentação artificial. Divisão de colmeia, se eu preciso fazer uma divisão, mesma coisa, transferência de colmeia, de rainha, a troca de rainha, unificação de colmeia, uma visita técnica e um outro manejo qualquer, que não esteja listado aqui. Então, tem essas opções também. Eu vou colocar também que nessa visita, supondo que seja inverno, e eu vou precisar fazer uma alimentação, dar um alimento para essas abelhas, para esse apiário. Então, novamente, vou colocar aqui, deixa eu só ajustar a data também. E a alimentação também vai ser prioridade. Então aqui as minhas 3 últimas tarefas, são as 3 últimas tarefas que eu acabei de cadastrar. Aí, supondo que no dia que chegou o dia, né? Deixa eu só, vou marcar essas tarefas aqui que são mais antigas, vou marcar como concluídas aqui, só para a gente poder visualizar aqui melhor as tarefas que vão ter, as últimas 3 tarefas que a gente cadastrou. Então, se eu quiser marcar uma tarefa concluída, eu venho aqui, eu vou dar não por enquanto nessas opções aqui. E aí ele vai mostrando conforme a data aqui. Então, eu tenho várias aqui. Só um segundinho. Vocês já vão entender, porque algumas, elas estão aparecendo. Ok, eu tinha selecionado 22. Depois eu selecionei 23, Então, supondo que quando eu abro o meu aplicativo, supondo que hoje seja o dia, então eu vou ver as próximas tarefas que eu tenho para fazer ou as tarefas que eu tenho para fazer no dia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessa tela de visão geral e eu vou, supondo que eu fui no apiário e eu fiz a limpeza do apiário. Então, eu tô lá com o meu celular lá no apiário, fiz a limpeza e agora eu quero marcar essa tarefa como concluída. Eu já executei a mesma. Então, eu posso vir por essa telinha aqui, na visão geral, ou também pelo menu, conforme eu expliquei antes, e vim tocar nesse quadradinho aqui para marcar. Então, vamos pegar primeiro essa limpeza do apiário. Toquei aqui, você pode ver que ela sumiu e ficou ali, tarefa, limpeza do apiário, finalizada. Beleza. E agora, vamos supor que eu já fiz a revisão também. Aí, quando eu toco na revisão, vocês podem ver que vai aparecer essa mensagenzinha aqui. A tarefa concluída. E ele tá pedindo o seu desejo de adicionar um registro dessa revisão. Então, eu tenho 2 opções aqui. Dar um não. E aí, ele simplesmente vai finalizar a tarefa. Ou dar um sim. Quando eu dar um sim aqui, ele vai abrir a tela de revisão. Já com a minha data, por exemplo, se eu tivesse no dia 23, né? Ele carregou a data atual. E já com o apiário que eu selecionei, com os dados aqui, só para mim lançar a revisão e salvar. Nesse caso, eu não vou salvar aqui, mas a minha tarefa, ela já foi finalizada. Mesma coisa para alimentação. Se eu tocar aqui e der um sim,
ele vai abrir a telinha de alimentação para mim já gravar o registro da alimentação que eu fiz. E caso eu dê um não, ele já vai finalizar essa tarefa. E conforme as tarefas forem finalizadas aqui, elas vão sumindo, e se você não tiver nenhuma tarefa, vai ficar sem tarefas pendentes. Se eu voltar aqui nas tarefas, então eu não tenho mais nada aqui para fazer. E como eu falei, se eu vim aqui e quero ver as minhas finalizadas, eu venho aqui e elas estão todas aqui. Então, basicamente, é assim que funciona a parte de tarefas. Agora, a gente vai entender um pouquinho como funciona a parte de revisão e manejos no aplicativo. Então, para começar, vamos entender um pouquinho da revisão. Então, para acessar a telinha de revisão, vocês podem tocar aqui nesse botãozinho do meio vermelhinho aqui, revisão. Ou também, vocês podem vir através do menu e procurar a opção revisões. Aqui. Então, telinha padrão do aplicativo, vocês vão sempre ver a listagem de todas as revisões feitas, a opção de incluir e o filtro. Novamente, no filtro, você pode filtrar por colmeia e por data. Para incluir uma nova revisão, vou tocar na opção mais aqui. Então, aqui existem duas abinhas dentro da revisão. A primeira abinha dados, e se você rolar para o lado, você vai ver a abinha imagens. Vamos iniciar pela abinha dados. Então, aqui, primeiramente, nós vamos selecionar a data da revisão. Supondo que vai ser a data de hoje, que já vem preenchida por padrão, mas caso eu tenha feito uma revisão na semana passada, por exemplo, e queira lançar hoje, eu posso vir aqui e selecionar a data retroativa. Então, eu vou selecionar o meu apiário. Então, pegar o meu apiário treinamento. Lembra que quando eu cadastrei uma tarefa de revisão, ele abriu essa telinha, ele já veio com o apiário cadastrado. Mas, como eu vim direto pela tela de revisão, eu não tenho o apiário cadastrado. Caso, eu mostrei no outro treinamento, mas eu só vou recapitular aqui, tem a opção também por dentro do apiário. Se eu vim aqui, por exemplo, eu estou dentro desse apiário. Deixa eu só pegar o apiário treinamento. Se eu estiver por dentro do apiário, vir na abinha histórico e tocar aqui, e aí tocar em revisão, ele já vai vir por padrão selecionado o apiário que eu estou dentro. E aqui também, na parte de colmeias, se eu estiver dentro de uma colmeia específica e vim aqui no histórico e der adicionar aqui e revisão, ele já vai vir o apiário e também já vai vir a colmeia selecionada. Então, essas são algumas opções de telas por onde eu posso iniciar a minha revisão. Então, eu vou voltar aqui e vou selecionar o apiário. Depois que eu selecionei o apiário, eu vou selecionar a opção, as colmeias. Então, aqui, eu selecionei essa colmeia. E depois, o próximo passo é colocar a força da colônia. Como que tá a força? Supondo que nessa revisão que eu fiz hoje, a colônia tá forte, tem bastante abelha, tá tudo certo. E aí, a próxima parte, é produção. Se eu tenho mel perculado ou não. Então, vou marcar na opção que sim. Se eu tenho mel verde. O tamanho da colônia, eu vou colocar aqui, por exemplo, quantos quadros eu tenho com mel, quantos quadros eu tenho com alimento, quantos quadros eu tenho com cria. Tem essa parte de alimentação das abelhas, se tem alimentação suficiente para elas, mel,
pólen, enfim, toda a alimentação. Eu vou colocar como que tá essa quantidade de alimento, supondo que esteja bom. O ninho e a rainha. Então, eu avistei a minha rainha, eu vou colocar que não aqui, porque eu supondo que eu não vi ela lá. Mas o padrão de postura dela tá bem uniforme. E também tem cera sendo puxada, então isso é um bom indicativo. Como é que tá a parte de sanidade da colmeia? Tem indício de doenças e pragas? Tem abelhas mortas? Tem cera velha ou escura? E você vai preenchendo aqui. Quais são os fatores de enxameação e pilhagem? Ou a colônia enxameou? Vou colocar que não. Tem realeiras? Vou colocar que também não. Tem espaço insuficiente? Supondo que essa minha colônia ela esteja bem forte e tá ficando pouco espaço, então eu vou marcar que sim aqui. Tem aglomeração das abelhas nas caixas? Tem briga no ovado? E aqui tem um campo de observações para que você coloque qualquer descrição que seja necessário para você. E aí, se eu rolar para o lado aqui, eu também posso adicionar imagens. Vou utilizar a câmera aqui, eu vou dar um ok aqui para ele poder acessar e vou tirar uma foto aqui de exemplo. E aí já vai ficar esse nome grandão aqui, mas é o nome da foto. Se eu tocar em cima, eu vou conseguir visualizar essa imagem. E eu posso adicionar as minhas imagens aqui. Ok, coloquei a imagem, preenchi todos os campos da revisão. Então, eu posso vir aqui nesse momento e salvar. E aí, como a força da colônia, quando eu cadastrei essa colmeia, essa colônia, eu coloquei que a força dela era média, se eu não me engano, e agora eu tô dizendo que a força dela tá forte, né? Ela tá boa. Então, ele tá pedindo aqui pra mim se eu desejo já atualizar no cadastro da minha colmeia essa força, de acordo com a revisão. Então, se eu der um não aqui, ele vai manter lá no cadastro a força anterior, a força que eu originalmente cadastrei. E se eu der um sim, ele vai atualizar o meu cadastro daquela colmeia para a força que eu indiquei na revisão. Então, só para vocês entenderem melhor, aqui na listagem das revisões, a gente vai ter, então, a descrição o primeiro item é a descrição do apiário, a data que foi feita a revisão, para qual colmeia ela foi feita e a força do enxame. Então, você pode ver que nessa que a gente colocou aqui foi forte, então ele ficou com uma corzinha verdinha. Se for crítico, ele vai ficar com uma corzinha vermelha. Se for regular, vai ficar com uma corzinha azul. Deixa eu editar uma aqui, só para me mudar. Vou colocar uma como fraco aqui. E se for como fraco, ele vai ficar cor laranja. Para editar, então, é bem tranquilo também. Caso eu tenha, por exemplo, lançado alguma coisa errada aqui, ou eu gravei, mas eu quero adicionar mais uma foto, por exemplo, que eu tinha lá tirado, eu posso vir aqui tocar sobre a mesma e editar qualquer tipo de informação aqui e também adicionar ou excluir fotos. Por exemplo, supondo que eu coloquei essa foto aqui, mas não era, foi da colmeia errada. Eu posso vir aqui, tocar nesse lixeirinho e vai apagar essa foto. E eu posso gravar novamente. Outra coisa, supondo que eu lancei ali uma revisão só de teste, assim, para mim aprender como é que fazia, e agora eu quero excluir. Então, para excluir, eu vou tocar em cima da mesma, e aqui no cantinho inferior esquerdo tem esse lixeirinho, também posso tocar aqui e confirmar a exclusão. Depois que você fez a exclusão, não vai ser possível mais retornar, então tenham muito cuidado quando vocês forem excluir coisas aqui. Ok, e essa é a parte da revisão, bem simples.
Então, aqui no acesso rápido, a gente tem a opção de produção, que é um dos manejos, mas se eu quiser lançar mais manejos, eu posso vir aqui, então, no menu, descer a telinha, e eu vou ter opções de manejos. Então, o que seria enquadrado como manejos dentro do aplicativo? Seria a produção, as alimentações, as divisões, transferências, unificações, trocas, visitas técnicas e outro manejo. Então, eu vou começar aqui com a minha produção. Supondo que eu fui lá e fiz uma colheita de mel e eu quero lançar essa produção que eu tive aqui. Então, posso tanto vir pelo acesso rápido ou clicando no menu e selecionando a opção produções. Então, da mesma forma, telinha padrão, sempre vai ficar listado aqui todas as produções que você já lançou. Temos também a opção de filtro aqui, tocando na lupinha, onde você vai poder filtrar por data ou por produto. Por exemplo, eu quero ver só a produção de mel que eu tive, então eu seleciono mel aqui, vou aplicar e ele só vai me mostrar mel. Lembra que a bolinha vermelha significa que você tá com o filtro aplicado. Supondo que eu quero só a própolis, escolhi só a própolis, então quero ver aqui da mesma forma. Mas eu vou dar um limpar aqui, porque eu não quero fazer nenhum filtro, quero olhar todos. E aqui tem a opção, então, para incluir uma nova produção. Então, aqui, bem simples também, vou selecionar a data, supondo que foi hoje, ou supondo que eu fiz essa colheita no meio da semana, mas hoje é final de semana e eu vou lançar. Então, seleciona a data bonitinha que você quer. Vou selecionar o produto. Então, o que eu colhi? Qual foi a minha produção? Foi de mel, foi própolis, foi cera, pólen, geleia real, toxina, melato, hidromel, enfim. Vou colocar que foi mel nesse caso. Eu vou colocar aqui a quantidade. Vamos supor que eu colhi lá, sei lá, 80 quilos de mel. Beleza. E aí, eu posso colocar aqui também de qual apiário. Então, supondo que eu colhi esses 80 quilos nesse apiário treinamento. E eu também posso, se eu quiser, selecionar as colmeias. Supondo que foi só dessa colmeia aqui. E caso eu não queira selecionar nenhuma colmeia, é só eu não selecionar nada aqui e voltar, que ele vai ficar em branco o campo colmeia. Supondo que eu tinha, sei lá, 2 caixas ali, não quero selecionar, não quero dizer que foi de uma colmeia específica, mas sim do apiário. Então, eu salvei aqui e ele já vai ficar aqui mostrando, então, o produto que foi colhido, no caso, mel, a data, a quantidade, os 80 quilos e o apiário. Então, vou cadastrar mais um aqui, supondo que eu colhi agora um pouco de cera também. Então, supondo que eu colhi, sei lá, 2 quilos de cera. Pro mesmo apiário. E eu colhi, se eu quiser marcar aqui, por exemplo, que eu colhi de uma caixa específica, eu marco ela aqui de uma colmeia específica e venho no salvar também. Para editar também bem simples, é só tocar sobre o registro. E se eu quiser mudar qualquer coisa aqui, supondo que, não foi 2 quilos, na verdade, foi 1 quilo. Só um exemplo, tá, pessoal? E não quero mais selecionar essa colmeia. Então, toco aqui, não clico, não toco sobre nenhuma, somente toco nesse botãozinho voltar. E aí, ele vai ficar branquinho, não vai ficar preenchido nenhuma colmeia. Então, e salvo. Da mesma maneira, supondo que eu tenha lançado aqui e era só um teste para mim aprender como é que funcionava, então eu quero excluir. Venho aqui e venho na opçãozinha da lixeirinha aqui e confirmo a exclusão. Então, essa seria a parte das produções. Bem tranquilo, bem simples também, pessoal. O próximo manejo que a gente tem aqui, então, seria a alimentação, ou alimentações aqui. Vou tocar nessa opção.
Então, bem tranquilo também. A mesma telinha, mesmo padrão, listagem aqui, os filtros. Então, posso filtrar por data, posso filtrar por apiário. Tem a opção de incluir aqui embaixo também. Então, vamos incluir uma nova. Então, como eu fui direto no menu e selecionei direto a opção alimentação, ele não vai me trazer preenchido o apiário. Então, eu vou selecionar o meu apiário. Vou selecionar a colmeia. Então, aqui na alimentação, você pode estar selecionando, várias colmeias ao mesmo tempo ou uma só. Então, se eu tocar, por exemplo, nessa primeira aqui, vocês podem ver que ficou esse Vzinho aqui de selecionado. Se eu tocar sobre a segunda, também. Se eu tocar sobre a terceira, também. Então, se eu for tocando novamente, eu marco e desmarco. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, também eu tenho essas duas opçõezinhas aqui. A primeira, que tem esses Vzinhos, seria para mim selecionar tudo. Então, quando eu tocar nela aqui, todas as colmeias vão ser automaticamente selecionadas. E se eu quiser desmarcar ou desselecionar, eu venho aqui na segunda opção e ele tira a seleção de todas. Então, nesse caso, eu tenho só 3, é mais simples, mas, por exemplo, pode ter apiários que vai ter 50 diferentes ali. Então, eu poderia simplesmente vir aqui, marcar, e se tiver alguma específica que eu quero desmarcar, então, eu só desmarco. Ok, e aí, eu vou tocar no botãozinho amarelinho aqui, que tem o Vzinho, para mim voltar para a tela de alimentação. Então, você pode ver que aqui nas colmeias, ele já colocou, né, as duas colmeias que eu selecionei lá. Então, supondo que eu fiz alimentação só para essas duas colmeias. Mesma coisa, a data aqui, posso selecionar retroativo ou a data atual. O tipo da alimentação aqui, então, o tipo de alimentação que eu tô fornecendo para as minhas colmeias. Então, se ela é líquida, se ela é pastosa, se ela é uma ração seca. Supor que eu fiz um xarope ali, então ela é líquida. E a classificação da mesma. Se eu fiz ela como um xarope energético, um xarope proteico ou ambos, tanto proteico quanto energético. Vou colocar que eu coloquei ambos. A quantidade aqui, sei lá, vou colocar aqui que eu fiz 2 litros. Então, eu vou colocar 2 aqui. E eu tenho a opção de selecionar a unidade de medida aqui para ficar mais fácil. Então, supondo que eu selecionei a opção litros. Então, fiz 2 litros de xarope. Como eu falei, são só exemplos, tá, pessoal? Alimentador. Então, se eu usei algum alimentador específico, eu posso colocar aqui. Eu vou colocar que eu coloquei o meu xarope no alimentador do Little. E o período que eu tô fazendo alimentação para essa colmeia. Então, eu dei um alimento, por exemplo, uma data inicial. Então, vou colocar a data inicial iniciando hoje. E esse alimento, por exemplo, vai ficar lá, ou eu vou ficar fornecendo esse alimento para as minhas colônias até dia 31, por exemplo. Então, tem aqui o período. E aí, depois, é só tocar na opção salvar. Então, aqui na listagem, ele vai aparecer, então, primeiro, o nome do apiário, a data, essa data vai ser a data de início, tá? O tipo do alimento que eu dei, então, um líquido, e a quantidade, então, 2 litros. Para mim editar, também bem tranquilo, só toco sobre o mesmo. Posso editar qualquer informação aqui, supondo que essa data aqui não seja até dia 29. E posso vir aqui e tocar no salvar. E mesma coisa, supondo que eu tenha lançado alguma coisa só para mim aprender, ou lancei errado, quero excluir por algum motivo, também tem essa opçãozinha de excluir aqui no cantinho. Então, também, a parte de alimentação, pessoal, é bem tranquilo também. O próximo manejo que a gente tem são as divisões de colmeias. Então, telinha padrão também, listagem, filtro. Aqui eu posso filtrar pela data, pelo apiário de origem, pela colmeia de origem e pelo apiário de destino.
Botãozinho incluir aqui, para me incluir uma nova divisão também. Vou selecionar a data. Vou colocar qual que é o meu apiário de origem. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o apiário treinamento. Qual que vai ser a minha colmeia? Então, supondo que eu vou pegar essa caixa 1 aqui, que tá bem forte. E aí, eu vou selecionar meu apiário de destino. Também, eu vou deixar ela no mesmo apiário, por exemplo. E eu vou criar uma nova colmeia aqui. Então, eu vou colocar aqui um exemplo só como nova. E quando eu gravar aqui, ele vai pedir confirma divisão. Essa ação não poderá ser desfeita. Então, depois que eu dividir, eu não consigo mais excluir nessa telinha. Então, eu não vou ter a opção de excluir, porque ele vai gerar um monte de registros lá de identificação de nova colmeia e tudo mais. Então, tenha certeza que depois que você dividiu aqui não vai dar para excluir, ok? Então, eu vou dar um sim aqui. Então, ele já gravou o meu registro aqui da minha divisão. Você pode ver que aqui eu nem tenho opção de editar e também não vou conseguir excluir. Se eu for voltar lá no meu apiário, vou entrar aqui no apiário treinamento e vou vir aqui na parte de colmeias, eu já vou ver, então, aqui que essa caixa 3 aqui tá aqui ainda, mas eu tenho uma nova caixa, que é a caixa que foi gerada a partir da divisão. Se eu vim aqui no histórico do apiário, eu também vou ter aqui todas essas, todos os manejos, todo o histórico que eu fui fazendo. Então, tem ali a alimentação que eu dei, tem ali a produção, tem a revisão, enfim. Todo esse histórico, né, do que a gente foi fazendo. Ok? Essa seria, então, a divisão de colmeias. E eu posso também ter a transferência de colmeias. Então, mesma coisa, listagem padrão, botãozinho, filtro também, consigo filtrar pelo apiário de origem, a colmeia de origem e o apiário de destino. Vou incluir uma nova transferência aqui. Da mesma maneira, vou selecionar a data, vou selecionar qual que é o apiário de origem. Por exemplo, eu vou dizer que eu peguei uma colmeia que tá lá no meu apiário Santa Clara, e foi essa colmeia, vamos pegar essa colmeia Amélia, por exemplo, aqui, e eu vou colocar ela lá no meu apiário de treinamento. Então, eu vou mover essa caixa, essa colmeia. Então, toco no salvar, mesma coisa. Transferência de colmeia não poderá ser excluída, não poderá ser desfeita, então, muito cuidado. E tá aqui. Se eu voltar lá no meu apiário de treinamento, eu vou, na parte de colmeias, eu vou ver então que agora a colmeia Amélia está aqui também. Ok. A próxima parte é a unificação de colmeias. Então, mesma coisa, listagem, filtros e botãozinho de incluir, a data, o apiário de origem. Então, por exemplo, eu vou pegar lá no novo apiário treinamento, a colmeia de origem. Então, aqui, pessoal, vocês têm que cuidar, porque a colmeia de origem que você selecionar aqui, ela vai ser desativada. Então, ela vai ficar inativa, porque vai ser uma unificação. Então, o que vai valer vai ser a colmeia de destino. Então, supondo que eu vou pegar essa colmeia Amélia aqui, que eu tinha transferido, que é uma colmeia que tá muito fraquinha, e eu vou colocar no mesmo apiário treinamento, eu vou unificar ela com essa outra caixa 1 aqui, que também não tava lá grandes coisas. Então, a colmeia Amélia, a partir do momento que eu gravar, ela vai ser desativada, e a colmeia de destino, então, ela vai estar recebendo essa colônia, né? Então, ela vai estar, vou estar unificando essas duas colônias. Então, gravei aqui, também não poderá ser desfeita, não pode excluir, então, muito cuidado. Novamente, se eu voltar lá no apiário,
na parte de colmeias, então eu vou ver aqui que aquela colmeia Amélia, ela já não está mais aqui, porque ela foi, então, unificada. E também tá aqui a unificação da minha colmeia, ficou aqui no registro também no histórico. E se eu vim aqui agora, na parte de colmeias, mostrar inativas, rolando aqui, que tem bastante colmeias nessa base de teste. A colmeia Amélia, então ela tá aqui riscadinha, então ela tá aqui desativada. Se eu vim no histórico dela aqui, então eu consigo visualizar também. Ok, então essa seria a unificação de colmeias. Eu tenho também, então, a parte de transferência de rainhas. Então, aqui, pessoal, funciona da mesma maneira. Vai aparecer aqui a listagem de todas as transferências que vocês já fizeram. Aqui na lupinha eu consigo filtrar também pela data e pela rainha. E o botãozinho de incluir. Então, aqui eu vou selecionar a data da minha transferência. Eu vou selecionar o apiário de origem. Vou pegar aqui o apiário de treinamento. A colmeia de origem. Eu preciso pegar uma colmeia que tenha uma rainha. Senão, eu não vou conseguir transferir, se não existe uma rainha, né? Então, eu vou pegar essa APC1 aqui, ela tem uma rainha, e eu vou selecionar o apiário de destino, para onde que eu vou mandar, para qual caixa, qual colônia que vai receber essa rainha. Então, aqui, eu vou selecionar a colmeia de destino. Aqui, pessoal, tanto faz, se tiver uma rainha, ela vai ser substituída, e essa rainha que estava aqui nessa colmeia, ela vai ser inativada. E caso você selecione uma colmeia que ainda não tem uma rainha, ele vai transferir e, claro, daí não vai ter uma rainha para inativar. Então, aqui tanto faz ter ou não a rainha na colmeia de destino. Eu vou colocar essa aqui, que também tem uma, e vou salvar aqui. Também isso não pode ser desfeito, então muito cuidado. E aí, se eu for lá no histórico, se eu for lá no meu apiário, dentro da parte de colmeias, e eu ver agora, eu visualizar agora a caixa APC1, ela tá sem a rainha. Se eu vim aqui no histórico, eu vou ver que então teve uma transferência da rainha para colmeia de destino, para outra colmeia de destino. E a rainha dela, então, se eu vim aqui na parte de rainhas e mostrar aqui as inativas, então, eu posso ver que a rainha nova que estava lá, ela foi substituída na data de hoje. Ok. E eu também tenho outra opção de manejo aqui, que seriam as trocas de rainhas. Também a telinha padrão, né? Com a listagem de todas as trocas que já foram feitas, com a lupinha com os filtros e com a opção de incluir. Também vou selecionar a minha data, vou selecionar qual que é o apiário, então vou selecionar esse apiário treinamento, qual que é a colmeia. E aqui, pessoal, então, para troca de rainha, eu preciso selecionar uma colmeia que tem uma rainha previamente. Se eu, por exemplo, selecionar essa caixa aqui que não tem, e eu pegar uma nova rainha, por exemplo, aqui, 01, quando eu for salvar, ele vai me mostrar que o campo é obrigatório e vai me exigir. Então, lembra sempre que tem que pegar uma caixa aqui, uma colônia, enfim, que tenha uma rainha para fazer a troca. Então, eu vou pegar essa caixa 01 aqui, aí ele vai carregar a rainha atual, que é a FL02, e aí eu vou trocar por essa nova rainha. Aqui na nova rainha, se você não tiver ainda cadastrada a sua rainha aqui, você pode estar vindo aqui também incluindo uma nova rainha. Vamos cadastrar uma aqui, nova 1, por exemplo.
E aí ele vai aparecer aqui na listagem e você pode selecionar na hora. Então, você não precisa necessariamente ter cadastrado antes. Ok, vou tocar na opção salvar também, pessoal. Não poderá ser desfeito, não pode ser excluído. E agora, se eu voltar lá no meu apiário, no apiário treinamento, na parte de colmeias, então, eu posso ver, então, que a caixa 01 tá com a rainha nova 1. E se eu for aqui agora, voltar aqui na parte de cadastro de rainhas, vou mostrar as inativas. Então, eu vou ver que a rainha que tava lá, primeiro, no caso, essa FL02, também foi substituída. Ok? O próximo manejo, então, é a parte de visitas técnicas. Então, da mesma forma, se eu tiver uma visita técnica cadastrada, ela vai aparecer listada aqui. Também a opção de filtros aqui disponível. E vamos incluir uma nova visita técnica. Da mesma maneira, vou selecionar uma data, vou selecionar um apiário específico. Posso selecionar também aqui todas as colmeias ou uma colmeia específica. O propósito dessa visita, se ela é uma visita periódica, se é uma visita porque apareceu alguma doença ou alguma praga nas minhas colmeias, uma visita para análise de mel ou qualquer outro que seja o propósito. Vou colocar que seja uma visita para análise de mel aqui. Então, aqui eu posso descrever, então, os procedimentos que foram realizados, né? Sei lá, por exemplo, nesse caso, foi realizada a coleta do mel. Vou colocar aqui, de amostra de mel. As orientações que ele deu, que o técnico deu, no caso, se tiver alguma, você pode colocar aqui. Quem que foi esse técnico responsável? Eu vou usar o Pedro de exemplo aqui, vou colocar Pedro. E se teve alguma observação. Então, e aí eu venho aqui e salvo. E também, para editar, nesse caso aqui eu posso editar. Posso vir aqui, colocar, sei lá, qualquer informação aqui. E salvar. E da mesma maneira, na visita técnica, eu consigo excluir, porque ela não tem essa ligação com os outros registros do sistema. Então, eu consigo vir aqui excluir, se eu quiser, a minha visita técnica. E a última opção de manejos que a gente tem aqui no aplicativo seriam os outros manejos. Então, aqui nos outros manejos, da mesma forma, se você tiver algum outro manejo listado, ele vai ficar listado aqui. Opção de filtros também, filtrando por data ou apiário. E a opção de incluir. Novamente, selecionar a data aqui. Seleciona o apiário que você fez esse manejo. Pode selecionar também colmeias, um manejo específico por colmeias ou não. E aqui é um outro manejo, você vai colocar uma descrição, porque ele é um genérico. Então, qualquer outro manejo que você tenha feito, que não tenha, digamos, uma telinha específica para ser lançado, você vai colocar aqui. Então, você vai fazer uma descrição aqui do que aconteceu, do que foi esse manejo. Nesse meu caso aqui, coloquei só como outro. Então, aqui na listagem, ele vai também mostrar qual foi o apiário, a data e vai mostrar também a descrição desse manejo. Então, esses foram os manejos que a gente tem disponível aqui e a parte também de revisões que a gente cobriu. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato com a Ivânia ou pode mandar e-mail para o contato@abeleiro.com, que a gente vai poder estar ajudando vocês. É isso aí e até a próxima!